Hoje Bento, né, é uma cidade que cresce, atrai pessoas, mas Bento não consegue alargar ruas, Bento não consegue crescer, dilatar, digamos assim, né? O que a Secretaria de Mobilidade Urbana tem trabalhado para conseguir melhorar o fluxo na cidade agora, resolver agora? Certo. Bento Gonçalves é uma cidade que vem se desenvolvendo rapidamente, né? Com o crescimento populacional, com a migração de diversas famílias ao ano. E é uma cidade já consolidada, né? Com suas vias principais, principalmente as centrais, já consolidadas, com empreendimentos construídos, o que dificulta o alargamento de pistas, alguns métodos de mobilidade urbana, fazendo com que a gente pense em alternativas como retirada de estacionamento, exclusividade de mão única em algumas vias, criando um fluxo, né, que dê sentido para a mobilidade urbana, favorecendo sempre o transporte público, coletivo. Então são alternativas pontuais que a gente vai realizando e avançando gradativamente. Perfeito. Hoje nós temos ali no centro de Bento Gonçalves algumas mudanças que foram feitas ainda em outubro do ano passado, né? Essas mudanças visavam criar um fluxo melhor, ou seja, as pessoas sobem pela Dr. Montauri e descem pelo Dr. Antunes, né? Podendo fazer uma volta na quadra mais facilmente. Essas mudanças fizeram com que muitos motoristas viessem pelo Dr. Antunes e acessassem o que sobra da Marechal Deodoro Bairret, enquanto aqueles que vêm do Dr. Júlio de Castilhos acabam se encontrando. Existe hoje um plano da prefeitura para botar algum taxão na divisão dessas pistas, uma vez que muitos motoristas cortam a frente dos outros? Hoje ali foi uma adequação, a gente consegue identificar que os motoristas hoje conseguiram compreender todas as obras realizadas ali. Então, na parte da Marechal, hoje é dividido em 4 pistas, 2 delas ao lado direito, né, muito próximo ao shopping, e 2 que dão continuidade à Via Delvino. Então, realmente, há o encontro de muitas vias nessas 4 pistas que hoje ali estão. Mas há um estudo que a gente pretende colocar pelo menos em fase de testes, onde que os veículos vindos da Júlio de Castilhos, eles permaneçam nas pistas da direita, né? Fazendo com que as 2 pistas da esquerda sejam abastecidas pela Dr. Montauri e pela Via Delvino também. Mas no momento atual a gente já consegue compreender que os motoristas conseguiram identificar com o redutor de velocidade para vindo da Via Delvino inserir, né, o veículo na Marechal Floriano. Eles conseguiram compreender as obras ali aplicadas e hoje há uma certa organização. Claro que em horários de pico, né, existe uma densidade muito maior de veículos na região central da cidade. Certo. Falando agora de sinaleiras, Bento Gonçalves tem vários pontos com sinaleiras, 3 sinaleiras, 4 sinaleiras. Como que a mobilidade urbana vê para conseguir ter um serviço mais ágil na questão das sinaleiras, uma vez que horários de fluxo, uma via pode receber mais, a Ramiro Barcelos recebe mais veículos do que as outras que circulam por perto. Como corrigir essas necessidades do dia a dia? Hoje são análises que a gente vem fazendo, até pela não padronização, né, das nossas quadras, a gente não consegue fazer a sincronização dos semáforos. Então nós temos sempre que fazer o cálculo de qual as vias que têm maior abastecimento de veículos. Hoje o local apontado, a Ramiro, né, entre a Saldanha e a Júlio de Castilhos, ela acaba recebendo fluxo tanto da Saldanha quanto a parte superior da Ramiro, e temos um colégio na região central também que faz com que o trânsito seja mais lento em determinados horários da cidade, do dia. Então a gente faz o jogo com tempo de abertura de sinaleiras. Então, claro, todas essas da Ramiro com a Júlia, ela vai também influenciar na abertura da CIS Brasil, que tem um tempo a mais ainda, e ela acaba criando alguns gargalos. E a gente vem trabalhando para isso, para que a gente faça essa dilatação do tempo em determinados horários, e a gente está ainda analisando, fazendo em fase de testes com as sinaleiras inteligentes que está lá no bairro Borgo, para a gente conseguir replicar essa mesma ideia na região central do município. E hoje como está sendo o teste com as sinaleiras no Borgo? Como é que tem sido? Exato, ele vem atendendo em grande parte do dia, né, de forma satisfatória, mas ainda existem os horários de pico em que há esse conflito de veículos,
porque também são muitas vias que abastecem aquela sinaleira, vindo do Distrito Industrial, saída da Escola Alfredo Avellini e uma das principais vias de ligação, que é a São Paulo. Então, no contexto geral, ela agrada e a gente está ainda tentando replicar ela também, colocando o seu sistema em semáforos mais em bairros, né? Por exemplo, a gente quer replicar próximo ao bairro Botafogo, que tem menos convergências de vias, para a gente também ter mais dados sobre a sua eficiência e eficácia. Perfeito. Agora, chegando ao nosso tópico final aqui do dia a dia, a Avenida Oswaldo Aranha hoje é uma via importantíssima para a cidade, mas pensa-se já em retirar estacionamentos? Quais são os planos para a Avenida Oswaldo Aranha fluir melhor às 13 e às 18? Isso é uma ruptura cultural, né? O município está crescendo de forma rápida, né? A gente tem veículos per capita, um dos maiores do estado, então a gente tem que pensar em alternativas a longo prazo, né? Hoje a gente sabe que existe um comércio, hoje é um novo centro comercial, a Oswaldo Aranha, mas também ela é uma importante via de ligação, principalmente da região norte à região sul. Ela cruza a cidade, fazendo com que a gente tenha que ter alternativas para diminuir a demora, né, no trânsito ali, porque nós temos rotatórias, nós temos sinais semafóricos que acabam atrasando, né, a fluidez dos veículos. Então hoje a gente está com uma intervenção que nós vamos fazer, colocar em operação de testes também entre a Travessa Candelária e a Travessa Tuiuti, que a gente vai estar fazendo a retirada de algumas vagas justamente para criar uma segunda pista região norte e sul, que a gente pretende desafogar principalmente na rotatória próximo ao Colégio Sagrado, criando uma via de escape para quem quer fazer essa interligação da região norte até a região sul da cidade. Perfeito. E nos outros pontos da Avenida Oswaldo Aranha já se estuda a possibilidade de tirar estacionamentos, de repente tornar uma via de mão única? Quais são os planos? De imediato a gente está ainda em fases de estudos, né? A gente tentando identificar quais são os piores quarteirões da Oswaldo Aranha, em que a gente tem esse conflito de interesses, que é da via expressa com também a de estacionamento público. Então é um futuro muito próximo a gente avançar nessa questão. Porém, ainda a gente precisa de maiores informações, principalmente saber a partir do transporte público também quais são as principais rotas e horários que vão passar por lá, até para se pensar em horários exclusivos de transporte público em determinados horários. Mas isso ainda faz parte de um estudo que o município está aprofundando e queremos fazer pequenas intervenções para melhorar aos poucos, para não criar essa ruptura cultural também em Bento Gonçalves da retirada de estacionamentos numa das principais vias do município. Perfeito. Agora abordando já um longo prazo, né? Qual seria o plano global de Bento Gonçalves para a mobilidade urbana, que vai abranger do hoje ao longo prazo para os próximos governos? Como que vai ser? São a identificação principalmente hoje de alguns bairros, né, que a gente consegue abastecer tanto a região central quanto o distrito industrial, que nós criamos algumas rotas de ligação expressa, né? Hoje nós temos principalmente, como nós falamos, a Oswaldo Aranha, Avenida São Roque, 10 de novembro, Fortaleza, Nelson Carraro, que ela é uma importantíssima via e que ela praticamente é paralela à BR-470, que ela faz ligação justamente da região sul à região norte. Mas também nós temos agora com a nossa ligação com São João, né, com o túnel que está fazendo, vai ser mais uma ligação que a gente vai criar do lado leste do município para a região central, facilitando o acesso dos moradores, principalmente de São Vendelino, do bairro São João, da Eulália, ao município. E agora nós temos que identificar também para a ligação do lado oeste do município, onde que nós temos que fazer a escolha por determinadas vias e criar ela com maior agilidade expressa e botando em prática todas essas metodologias de mão única, de retirada de estacionamento, para criar maior fluidez entre regiões do município. Certo. Hoje, Bento Gonçalves, como faz a escolha
para estacionamentos paralelos e oblíquos, uma vez que tem muitas ruas estreitas, cidade tem ruas estreitas. Como que se escolhe, como que se mantém essa decisão? É tudo por demanda. Então a gente tem que primeiramente saber a densidade de veículo de cada pista, a necessidade de estacionamento por residências, comércio e o ganho que se tem quando se faz a troca do paralelo para o oblíquo. Então, cada caso ele é estudado individualmente e para saber o ganho que se tem na alteração do modal do estacionamento, para saber se vai realmente resolver ter uma solução imediata ou não. Perfeito. Para finalizar, então, Bento tem hoje algum estudo em andamento para o futuro da cidade ou se baseia naquele de 2015? Nós estamos ainda com o de 2015, nós temos que nos debruçar e atualizar ele, né? E a gente já vem com algumas vias sendo feitas adequações pontuais que a gente vai ter que colocar num contexto geral também e fazer um planejamento a longo prazo de mobilidade urbana do município, de vias expressas e que faça essas interligações regionais. Agora, com o avançar também dos bairros no território de Bento Gonçalves, a gente conseguiu ver que se alastra, né, a parte urbana do município e nós temos que criar alternativas para que a população consiga se locomover de forma rápida e de fácil acesso também a todos os bairros.